Livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14 e 15, amém? Leia comigo. O qual disse: quem te tem posto a ti como juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Amém? Amados, esse texto fala da vida de Moisés. Moisés é um personagem muito conhecido no mundo inteiro praticamente, alguém que fez a diferença na sua época, alguém que fez a diferença diante dos seus irmãos, os judeus. Mas eu estava orando de sexta para sábado para domingo, e Deus veio me tratando muito comigo sobre Moisés, porque Moisés tinha algumas particularidades, e essas particularidades muitas vezes batem com a nossa. Essas particularidades de Moisés muitas vezes vêm de encontro com as nossas vidas, e eu consegui anotar aquilo que Deus ia falando comigo, e eu falei: vou levar para a igreja, vou levar para o povo. Moisés, nesse texto que nós acabamos de ler, verso 14 e verso 15, ele sai para defender um judeu que estava sendo açoitado, que estava sendo maltratado por um egípcio. E na briga ali, naquele momento, não se sabe o motivo, eu não sei se Moisés tinha essa intenção, mas o egípcio acaba morrendo. E ele, para encobrir o seu crime, se você ler todo o texto, o contexto, você vai entender isso, ele enterra aquele corpo, e no outro dia, hora que um judeu está discutindo com outro, ele vai lá e fala para os judeus: gente, tentem viver em paz, vocês são irmãos, porque uma coisa é um egípcio lutar com um judeu, é que nem eu e meu irmão Tato, nós temos nossas diferenças. Difícil a gente brigar, mas pode ser que brigue. Só que se outro brigar com um de nós juntos, irmão. Por quê? Porque ele é de fora. Esquece. É assim ou não é, irmãos? Quem tem irmão sabe como é que funciona. Nós podemos ter nossas diferenças, mas não mexe ali não, porque senão nós vamos se juntar. Então Moisés chega e fala: vocês são irmãos, parem, vivam em paz. E um daqueles judeus vira para ele e diz assim: quem te pôs juiz entre nós? Quem te pôs por maioral no meio de nós? E é engraçado que, se você for lá em Atos, passar todo o texto, e lá no Novo Testamento, abra comigo aí o livro de Atos, Atos 7:25. Moisés tinha a intenção de libertar o povo dele. Moisés tinha a intenção de ajudar aqueles que estavam ali oprimidos pela escravidão. Atos 7:25. Deixa eu achar aqui. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade. Então Moisés não foi ali defender o povo por nada. Moisés não foi ali defender os judeus por nada. Ele tinha no coração que ele poderia ser o libertador daquele povo. Ele tinha no coração que Deus tinha algo diferente para ele. Eu não sei se vocês conhecem a história de Moisés, mas Moisés era filho de Amrão com Joquebede, e eles eram levitas, tanto parte de mãe como parte de pai. Eles eram sacerdócio real. Eles eram pessoas, só para vocês entenderem, que esses dias eu andei pregando sobre isso, eles eram pessoas capacitadas a carregar a arca. Eles eram pessoas escolhidas por Deus para servir no templo, para servir na igreja. E o nascimento de Moisés estava destinado a ser morto. Por quê? Se você ler lá em Êxodo, capítulo 1, versículo, deixa eu pegar aqui qual que é o número do versículo, Êxodo 1, deixa eu voltar tudo minha Bíblia aqui, irmãos, 22, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo:
todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Moisés estava destinado a ser morto, a ser lançado no rio. Por quê? Porque ele tinha dado ordem às parteiras: quando nascer filho homem, mate; quando nascer filha mulher, deixe viver. Mas as parteiras não fizeram. As parteiras tiveram misericórdia das crianças. Mas aí acontece o que a gente chama hoje, aí a Bíblia chama isso, muitas vezes você vai ler essa expressão, a morte dos inocentes. Aonde nascia-se o filho homem, eles pegavam, os egípcios pegavam, lógico, dos judeus, irmãos, não dos egípcios, e jogavam no rio, jogavam ali para morrer. É por isso, não sei se vocês já ligaram isso a história, que quando Deus vai manifestar a 10ª praga, o que ele faz, irmãos? Todos os filhos primogênitos homens eram mortos, sim ou não? Era para pagar o preço pelos filhos dos judeus. Então Moisés estava fadado à morte, Moisés estava fadado ao rio, Moisés estava fadado a morrer afogado. Mas a sua mãe guardou ele por 3 meses e colocou ele num junco, num barquinho feito de junco, um cesto betumado, e colocou ele no rio. Ele foi para o rio. O destino dele era o rio. A mãe dele só deu um jeito de facilitar e dar uma chance para Moisés. Então Moisés é achado pela filha de Faraó, é cuidado pela filha de Faraó, tem os ensinamentos da filha de Faraó, tem os ensinamentos do Egito. Não sei se vocês sabem, mas nessa época só o Egito sabia a escrita e a leitura. Só eles tinham condições de escrever e de ler, mais ninguém no mundo. Até porque o mundo era bem reduzido, praticamente ao Oriente Médio. Mas Moisés teve a oportunidade de ouvir. Moisés teve a oportunidade de ser instruído. Eu quero ler isso com vocês. Eu só não vou abrir minha Bíblia, irmãos, porque depois demora para me voltar. Atos 7, 22. Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e também nas suas obras. Deus estava forjando um grande homem. Deus estava forjando uma grande pessoa. Mas aí acontece essa situação que nós acabamos de ler. Acontece esse episódio onde ele intervém numa briga, acaba matando um egípcio, e como nós lemos, Faraó começa a querer matá-lo, e ele então foge para Midian, encontra 7 filhas de Jetro que estavam ali para beber água, e a hora que ele encontra aquelas mulheres estavam passando por uma situação desagradável com alguns pastores. Ele defende, porque Moisés também foi instruído na luta como um soldado, então ele era diferenciado até nesse ponto. E Jetro, que era o pai dessas moças, querendo honrá-lo, lhe serve uma moradia, lhe serve uma refeição, e também lhe dá Zípora como sua esposa. E irmãos, eu acredito veemente que naquele momento em diante, Moisés começou a matar tudo aquilo que estava dentro dele. Moisés começa a matar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Moisés começa a tirar do seu coração a vontade de libertar o povo, a vontade de fazer algo grande, e ele começa a viver uma vida pacata, uma vida de uma pessoa normal. Ele começa a viver como se fosse um de nós, vamos falar assim.
E ele fica ali esquecido. Isso eu posso mostrar para vocês, porque quando nasce o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Gerson. Leia comigo em Êxodo 2, 22. Ele fala assim, ó, vamos ler o 21 também para vocês entenderem. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse, vocês sabiam que todo nome tem um significado, né? Então Gerson tem um significado, e o significado é: peregrino fui em terra estranha. Estou numa terra que não é minha, estou no meio do povo que não é o meu, estou totalmente abandonado, estou totalmente entregue. Quando Moisés matou o egípcio, ele tinha 40 anos, e se passaram mais 40 anos na terra de Midian. Ele viveu mais 40 anos naquele lugar como um pastor de ovelhas. Ele aprendeu a conduzir as ovelhas de seu sogro Jetro. Ele aprendeu a levar as ovelhas do seu sogro Jetro para se alimentar, mudar de pastagem, porque tinha que fazer isso. Acabava num lugar e ia para o outro. Aí na fonte beber água. Ele aprendeu a conduzir as ovelhas de seu sogro Jetro. Só que eu estou falando de um príncipe. Moisés foi criado como príncipe. Sim ou não? Ele foi instruído conforme a ciência do Egito. Ele foi, como nós lemos lá em Atos 7:25, ele era poderoso em palavras e em obras, porque ele foi instruído para vencer. Tanto é que quando ele chega em Midian lá e vê aquela confusão, ele intervém e ele vence a luta. Mas agora ele está aqui vivendo uma vida pacata, uma vida mediana, uma vida constituindo uma família, e ele coloca o nome de seu filho, seu primeiro filho, Gerson, porque eu sou peregrino em terra estranha. Eu não estou no lugar que é meu, mas eu preciso viver aqui, eu preciso estar aqui. E ele só suportou tudo aquilo, irmãos. Ele só suportou tudo isso que Deus permitiu na vida dele, porque ele cria em Deus. Vamos ver o nome do seu segundo filho? Êxodo 18, um pouquinho para frente. Êxodo 18, versículo 4. E o outro se chamou Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Ele ainda era agradecido por tudo aquilo que ele estava vivendo, porque Deus livrou ele de Faraó. Ele foi para o deserto, conseguiu se esconder lá nas terras de Midian, conseguiu um amigo chamado Jetro, que depois foi muito importante na vida dele, mas ele estava ali completamente anulado, completamente travado. Se nós lermos Atos 7:30, também não vou abrir para mim não perder tempo, porque o tempo corre, né? E completados 40 anos, ele tinha 40 anos quando saiu do Egito, e ficou 40 anos em Midian. Quantos anos ele tinha então? 80. Completado 40 anos, lá em Midian, aprendendo a cuidar de pessoas, das ovelhas, aprendendo a conduzi-las, aprendendo a alimentá-las. Completado 40 anos, ele estava no Monte Sinai. Vamos voltar lá em Atos, em Êxodo capítulo 2. Ele estava no Monte Sinai, Êxodo capítulo 3, na verdade, versículo 2 e 3.
ele estava no Monte Sinai. Aqui não fala Monte Sinai, viu? Se você ler o versículo 1, aqui fala o Monte de Deus. Só que daí você vai lá em Atos 7, é o Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Irmãos, a sarça é uma das hortaliças que tem fácil combustão. Aqui em Rio Preto é fácil nós entendermos isso. Esses matos tudo seco aí, irmãos. Qualquer coisa que cai, que acontece? Pega fogo. Você imagina isso no deserto, onde o sol é escaldante. Então, a sarça é fácil dela pegar fogo. É por isso que a hora que ele olhou a sarça pegando fogo, ele não ficou admirado. É normal, no deserto a sarça pegar fogo. Só que não é normal a sarça pegar fogo e ela não se consumir, sim ou não? Quando você põe fogo numa cadeira dessa, o que você espera da cadeira, irmãos? O plástico derreter, o ferro se retorcer, até o ponto de virar tudo pó, virar tudo cinzas. Mas ele olhava e ele falou assim: meu Deus, eu vou me virar agora e vou olhar essa grande visão, porque eu estou vendo uma sarça que arde no fogo, mas que não se consome. Eu estou tendo uma grande visão nesse momento, coisa que não é normal. Então ele foi até perto daquela sarça e de repente ele ouve uma voz que diz para ele: Moisés, tira suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Ele falou: opa, alguém falou comigo. Mas por que tudo isso estava acontecendo, irmãos? Por que tudo isso estava naquele momento sendo presenciado por Moisés? No versículo 23 e 25 de Êxodo 2, vamos ler o que diz. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Deus podia ter libertado eles lá atrás, mas eles não aceitaram. Deus podia ter dado a vitórias para ele lá atrás, mas não aceitaram. Aí a Bíblia fala: depois de muitos dias. Irmãos, quantas vezes nós falamos para as pessoas: faz assim, faz assado, não faz. Aí sofre, padece, perde um monte de coisa. Aí depois se arrepende, depois clama. Quanto de dinheiro aquela mulher do fluxo de sangue que eu preguei a semana passada que perdeu antes de ir a Jesus, irmãos? A Bíblia fala que ela perdeu tudo, todas as suas fazendas, ou seja, todo o seu dinheiro. Depois de muitos dias, Deus já tinha a intenção de libertar o povo, Deus já tinha a intenção de usar Moisés, Deus já tinha começado a usar Moisés naquele dia, lá atrás, 40 anos atrás, mas o povo não estava preparado, para uma libertação. O povo ainda era difícil, o povo ainda era complicado, o povo ainda era muito rebelde, e o povo não aceitou. Quem te colocou como maioral entre nós? Deus tinha colocado Moisés como maioral, só que o povo não queria, o povo não entendia, o povo preferia sofrer. Então, 40 anos depois, o faraó que queria a morte de Moisés porque ele matou o egípcio morreu, e veio outro pior que ele, veio outro muito mais cruel que aquele faraó. E então o povo suspirou e o povo clamou por causa da servidão, porque foi aumentado demais o trabalho deles, foi aumentado demais aquilo que eles tinham que fazer, e eles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel,
e conheceu-os Deus. Amados, Deus muitas vezes está dando a libertação, mas muitas vezes a gente não quer, por quê? Porque ainda tem uma forma ou outra da gente se virar. Mas muitos aqui nesta noite podem estar no último suspiro. Muitos aqui nesta noite podem estar na última agonia da morte. Muitos aqui nesta noite podem estar pensando em desistir. E Deus está falando assim: eu estou pronto para ouvir o teu clamor. Eu estou pronto para ouvir o teu chamado. Eu estou pronto para ouvir as suas necessidades. E eu já estou lá na sarça preparando a tua libertação. Eu já estou lá na sarça falando com aquele que vai trazer libertação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu já estou lá na sarça preparando aquele que vai vir e vai libertar da escravidão. Então Deus fala para Moisés: o povo tem clamado, você tem que voltar para o Egito, você tem que voltar para aquela terra, porque eu vou te usar para a libertação daquele povo, eu vou te usar para libertar aqueles que estão oprimidos. Vamos ler Atos 7, 25. De novo, nós já lemos. Deus está restabelecendo propósitos. Deus está restabelecendo sonhos. Deus estava restabelecendo que Moisés seria o libertador e pela sua mão ele libertaria o seu povo. Aquele sonho de 40 anos atrás que estava esquecido, aquele sonho de 40 anos atrás onde ele colocou o nome no filho dele de Jesse, falou: estou num lugar que eu não conheço, que eu não vivo com ninguém, terra estrangeira. Deus estava recuperando, Deus estava trazendo, Deus estava querendo ou não falando assim para ele: você é sim maioral na vida daquele povo, você é sim libertador daquele povo, você é sim vencedor. Irmãos, muitos de nós às vezes, pelas aflições, pelas dificuldades, pelos problemas, a gente acaba se entregando, a gente acaba desfalecendo ao ponto de falar assim: não é eu, não era para mim, deixa isso para lá. Mas Deus está falando hoje na minha vida e na sua vida, irmãos. A sarça está ardendo, a sarça está ardendo em fogo, Satanás está sendo queimado pela presença do Senhor, e Ele está falando para mim e para você: eu já preparei a tua libertação, eu já preparei a tua vitória, Jesus já morreu naquela cruz, e isso é a minha vontade para a sua vida. O inimigo pode lutar contra, o inimigo pode tentar te desanimar, mas Jesus já venceu, Jesus já prevaleceu. Irmãos, nós muitas vezes não entendemos, e eu nem vou ler aqui para a gente conseguir entender de uma forma prática. Eu vou fazer um panorama, depois vocês pegam ali e lê Êxodo 2, Êxodo 3, Êxodo 4, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. E se faltar alguma informaçãozinha, vai lá em Atos 7, porque Estevão, o primeiro mártir, antes de morrer, ele relata tudo isso que aconteceu. Eu não quis ler lá, porque tinha muita informação e ia tomar um pouco do culto, mas depois vocês lê lá em Atos, quando Deus tocou no coração de Joquebede para ela colocar ele no rio e não lançar ele no rio, mas colocar ele no rio. E quando Deus tocou no coração daquela egípcia para pegar ele e cuidar dele como um filho, não sei se vocês sabem, mas durante 5 anos, de 3 a 5 anos, é o período de amamentação daquela época. Não é igual hoje, que as mulheres têm medo de cair tudo, né? Então o cara já mete lá o leite lá caríssimo lá na criança e acabou. Não, naquela época tinha que amamentar, tinha que dar o leite de peito, até porque é o leite mais saudável, é o que, se você pingar no olho, sara. Então tinha que dar de 3 a 5 anos, e quem amamentou ele foi a própria Joquebede, a sua mãe, porque a sua irmã Miriam acompanhou o cesto, e a hora que viu que a egípcia pegou, ela estava perto, perguntou: quem que é lá das judias que pode amamentar essa criança? E ela falou: eu tenho uma pessoa, vou trazer para você, e trouxe a própria mãe. E então ele cresceu ali
nos ensinamentos dos hebreus, ele cresceu nos ensinamentos dos judeus e depois foi para o Egito e cresceu nos ensinamentos egípcios, como eu li para vocês em Atos. Ele era poderoso em palavras. Irmãos, uma pessoa, para ter a liberdade, ela não pode ser um qualquer. Deus não podia levantar um libertador no meio de escravos. Deus tinha que ter uma pessoa diferente, uma pessoa que sabia o que era autoridade. Muitos aqui têm sofrido porque não tem autoridade na palavra, não conhece a palavra. O que Moisés era instruído? Na palavra e na ação. Ele era instruído, ele era um homem diferente. Deus estava forjando um libertador, Deus estava forjando um grande líder. Então ele cresce, ele aprende a escrever, ele aprende a ler, ele aprende a ser um soldado. Ele era um homem poderoso nas palavras. Agora Deus leva ele para o deserto, porque o povo não aceitou, o povo não quis naquele momento, e deixa ele 40 anos aprender a conduzir as ovelhas, aprender a conduzir e dar alimento para as ovelhas. Agora Deus traz ele de volta e ele encara Faraó. Ele fala com autoridade. Por quê? Porque ele aprendeu essa autoridade. E se você não sabe, esse livro de Êxodo só existe porque Moisés escreveu. Ele escreveu o Pentateuco, sim ou não? Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por ele. Deus precisava de um homem que soubesse escrever. Deus precisava de um homem que soubesse ler. Deus precisava de um cara com autoridade. Como é que pega isso no meio dos escravos, irmãos? Como é que pega isso no meio de pessoas cativas? Muitas vezes Deus permite certas situações nas nossas vidas, irmãos, porque Ele está forjando um homem, Ele está forjando uma mulher, Ele está levantando um homem e uma mulher forte. Mas isso tudo muitas vezes é lá no esquecimento, é lá no lugar vazio, num lugar muitas vezes de desespero. Mas Ele está forjando grandes homens e grandes mulheres. Ele está levantando pessoas fortes. Pode olhar para a sua vida, olhar para os seus caminhos, você vai ver que Deus conduziu até aqui. Moisés, por mais que ele estava passando um momento de desespero, um momento de abandono, ele ainda coloca o nome do seu segundo filho de Eliezer, porque se não fosse por Deus, eu não estava vivo. Estou sofrendo, estou fora do meu povo, como foi falado em Gerson, mas Deus está comigo. Não sei qual é a sua situação, não sei se você está sofrendo, se você está padecendo, não sei se você está num momento de abandono espiritual, num momento de infelicidade, mas Deus está contigo. Deus está te segurando no colo e te conduzindo, assim como Ele fez com Moisés. Amados, o grupo de louvor já pode se direcionar lá em cima. A sarça já está ardendo. Diga assim comigo: a sarça já está ardendo. Deus já está comigo. Deus já está nesta igreja. E Deus vai nos libertar. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos dar vitória pelo sangue do seu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus já forjou. Deus já preparou. O povo estava lá clamando e a sarça já estava ardendo. Deus está esperando o teu clamor, porque Jesus já morreu e já tirou a chave da mão de Satanás. A sarça já está ardendo, irmãos. Há muito tempo a sarça já está ardendo, mas muitas vezes nós não buscamos, não nos abrimos, não nos colocamos na presença de Deus. Por quê? Porque ainda tem um golinho, dá para tentar mais um pouquinho. Só que a dificuldade do povo só aumentou. Quem te colocou como maioral entre nós? Deus tinha colocado Moisés. Deus tinha abençoado Moisés. Moisés sabia do propósito da vida dele.
Moisés enterrou o propósito da vida dele durante 40 anos. Moisés viveu uma vida pacata durante 40 anos, mas ele ardia no coração dele a libertação do seu povo, ardia no coração dele a libertação dos judeus. E 40 anos mais tarde, o povo clama, 40 anos mais tarde, o povo pede por libertação, e Deus fala com Moisés. E se você conhece um pouquinho da história, ele larga tudo, irmãos, e vai para o Egito. E Deus usa a vida dele poderosamente. Não é porque você está passando por dificuldades, por aflições e problemas, que Deus se esqueceu de você. A sarça já está ardendo. Deus já está no controle de tudo. E Ele já está forjando homens e mulheres fortes, homens e mulheres capacitados. Só falta uma coisa para nós: sermos igual a Moisés, poderoso na ciência, poderoso na palavra de Deus, que é o conhecimento, e poderoso na palavra, na ação, no falar. Não adianta nada eu conhecer e não pôr em prática. Semana retrasada, antes até, eu não me lembro, quem estava aqui na quarta-feira, eu preguei aqui Tiago, capítulo 2 ou 3, eu não me lembro certinho, onde ele fala assim: me mostra a tua fé, eu te mostro as obras. Porque a fé sem obras é vazia, ou então, em outras Bíblias, morta. Está faltando para nós a fé, irmãos. Se coloque de pé. Peça para que a sarça arda na sua vida, irmãos. A sarça arder na sua vida é a presença do Senhor. Peça para que o Senhor venha de encontro à sua vida, venha de encontro às suas necessidades e te ajude a vencer. Igreja, a Bíblia fala em Deuteronômio 28, escrito por Moisés também: as bênçãos do Senhor te alcançarão. Assim como Moisés estava ali despretensioso, assim como Moisés estava ali fazendo os seus afazeres diários, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, vivendo uma vida praticamente sem um propósito, porque ele havia esquecido o seu sonho de libertar o povo. Às vezes você está nessa situação devido à sua vida financeira, devido a uma perda de emprego, devido à morte de algum ente querido, ainda mais com essa pandemia, devido a várias circunstâncias, doença. Você pode ter esquecido os seus sonhos. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Você vai estar fazendo os seus afazeres normais, você vai estar na sua vida cotidiana normal, e de repente você vai se deparar com a sarça ardendo. Não literalmente uma sarça ardendo, mas você vai se deparar com a presença do Senhor. E Ele vai dizer assim para você, irmãos, capítulo 3, verso de número 9: agora o clamor, vou falar como se fosse para nós, irmãos. Agora o clamor dos meus filhos chegou a mim, e eu tenho visto a sua opressão, eu tenho visto como oprimem os seus inimigos. Vem agora, pois, eu te livrarei, diz o Senhor. Vem para mim que eu vou te livrar. Eu tenho visto as tuas lutas, eu tenho visto as tuas dificuldades, eu tenho visto aquele teu gerente te oprimindo, eu tenho visto aquelas pessoas falando mal de você, eu tenho visto as pessoas desdenhando do seu Deus, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto. Vem agora que eu vou te enviar diante dessas pessoas para te tirar, para livrar o povo do mal, o meu povo, o povo escolhido, diz o Senhor. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Aí versículo 8: porque eu desci, é o próprio Deus, irmãos, é o próprio Senhor.
porque eu desci para livrá-lo da mão do inimigo. Vamos trazer para nós e para fazê-lo subir para uma terra boa. Quem quer viver bem, irmãos? Quem quer comer o melhor dessa terra? Quem quer comer numa terra onde mana leite e mel? Ele está falando: você vai subir, você vai prevalecer, e eu vou te colocar. Eu, diz o Senhor, vou te colocar numa terra boa. Vou te estabelecer num lugar de glória, e as pessoas vão olhar e vão ver que eu sou Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. A melhor parte, irmãos, não depende de nós, não depende de mim, de você. Continue vivendo e confiando no Senhor, porque Ele já falou para nós nesta noite: estou descendo, porque eu tenho visto a tua opressão, e vou te levar para uma terra boa, vou te colocar no lugar dos teus sonhos, vou estabelecer os meus propósitos na tua vida. Amém? Quem crê, diga amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, aleluia. Graças a Deus. Simone, vem aqui encerrar, por favor.